E veja só, indo para a parte de benefícios, se você focar só em hard skills, qual o prejuízo ou vantagem? Eu acho que é difícil, né? Você focar só em hard skills e ter muita vantagem com isso, né? Por mais que você Eu tenha outras conheço, pessoas ali que precisam lidar com o cliente e tudo mais, você não vai conseguir performar muito bem no longo prazo, né? eu conheço uns devs ou arquitetos que são puramente técnicos, as habilidades sociais e de relacionamento e esse tipo de coisa são bem baixos, assim, funciona. Às vezes funciona, mas é um cara que vai ficar isolado, é um cara que não vai contribuir muito para a equipe. Então, às vezes a empresa mantém um cara como esse porque ela precisa de um cara muito bom e esse cara resolve e entrega. Mas Uhum, assim, se a gente for contar como time, como evolução de time, esse cara não contribui nada para o time. Talvez ele contribua tecnicamente porque ele é um cara tão bom que às vezes hora ou outra as pessoas aprendem com ele, mas como ele não tem as soft skills desenvolvidas, ele também não vai se preocupar em desenvolver outras pessoas, porque não faz parte do perfil dele. Então eu vejo muitas empresas que têm esses perfis, trabalham em equipes que têm esses perfis, inclusive, mas uhum. que são perfis que estão lá porque eles são tão especializados que para a empresa vale a pena. Mas assim, a empresa já não conta com esses caras como parte da equipe. A equipe já não vê esses caras como parte da equipe também. Então, meio que é um cara que tá lá, entrega e beleza, é isso. Não tem muita relação com o resto. Sim. E aí aquilo, o principal prejuízo, digamos assim, é que ele vai perder a oportunidade de fazer bem para as pessoas que estão ao redor dele, para a empresa, contribuir com a equipe e para ele mesmo, né? Como o Gustavo falou, por mais que, ok, tenha vários benefícios profissionais, o cara que não sabe falar, não tem empatia, não desenvolve liderança, não é minimamente organizado, não tem aquela mentalidade de servir, coachability, né, que a gente colocou aqui, é um soft skill muito importante. Eu acho que de todos, assim, eu me arriscaria dizer que é o mais importante, que é a capacidade da pessoa aprender, né? Então, o cara que não tem soft skills ao longo do tempo, igual o Douglas falou, é um desenvolvedor sênior que está lá há 10 anos e é super especializado em alguma coisa, mas o cara não aprende nada além de conhecimento técnico. Então, se chegar um cara tão bom quanto tecnicamente, mas com soft skills, provavelmente ele vai ser substituído. Então, eu já vi várias vezes em empresas grandes até falando que comumente as pessoas são contratadas por conhecimento técnico e desligadas por comportamento. Então, isso no mercado cada vez mais competitivo, a aquisição de hard skill tende a ser mais fácil e desenvolver soft skills tende a ser mais desafiador. Eu acho que é por isso que você só ficar desenvolvendo capacidade técnica tende a fazer com que você seja um profissional defasado, né? Pouco competitivo e com pouca capacidade de gerar valor ao seu redor, tanto no nível profissional quanto pessoal. É porque, eu vou dizer que é porque soft skill ela demora muito mais para ser adquirida do que hard skill. Tá? Porque a soft skill necessariamente ela vai precisar de outra pessoa, então você está dividindo tempo com outra pessoa, está dividindo tempo em equipe, você está lidando com pessoas diferentes. É uma coisa muito mais subjetiva do que objetiva. Eu posso olhar para o Douglas e falar que ele é um cara bom em servidão, mas talvez seja em algum contexto, talvez seja em algum cenário que eu vi. E isso não quer dizer que se o Douglas é um cara bom em servidão, que ele aprendeu servidão e agora zerou. Tudo ele consegue fazer em servidão. É muito mais difícil, não tem um acabei de estudar tudo isso e agora estou perfeito nisso. É uma habilidade que você precisa de prática contínua, você sempre tem como derivar a mesma coisa sempre vai derivar. Então, é empatia. Pô, não tem como eu estudar empatia e agora eu ser o cara mais empático de todos em todas as situações, em tudo isso. Não tem como zerar isso, entendeu? Mas alguns desenvolvimentos de hard skill, eles podem ser, vamos dizer, zerados. Não é que ele vai ser zerado porque a tecnologia está inovando a todo tempo, mas se eu aprendi agora a fazer um app no Power Apps e conseguir Uhum. conheço todas as coisas de Power Apps, já fiz vários apps ali dentro, eu consegui fazer tudo isso. Não quer dizer que não tenha novos desafios. Dá uma metáfora aqui. Se eu aprendi a tocar violão e eu sei Uhum. tocar violão muito bem, vai chegar uma música nova, é um desafio aprender uma música nova, eu acertar esses acordes, acertar tudo certinho nela, mas eu já sei tocar violão. Então Uhum. agora é só eu partir disso. Não é a mesma coisa com soft skill. Não tem isso. Nada disso você zera. Você aprendeu completo e agora você está profissional e você vai fazer. Você vai aprimorando sempre as áreas que você tem mais deficiência. E indo para a parte de como fazer isso, eu entendo que, poxa, é como qualquer habilidade, você precisa entender que para você ter competência, vamos pegar uma aqui poxa, vamos falar em empatia, que era o que o Gustavo estava falando. Para você ser competente em empatia,
Não basta saber o que é empatia, que é a arte de se colocar no lugar do outro. Você vai ter conhecimento. Mas a competência é composta por conhecimento, habilidade e atitude. O que é habilidade e empatia? Olha, você tem que precisar praticar isso. E aí saber, poxa, o Gustavo desenvolveu da forma dele. O Douglas desenvolveria a mesma coisa em meia hora. O Gustavo demorou 4 horas. Se o Douglas virar e falar pro Gustavo, Gustavo, tá errado isso aqui, cara. Você poderia ter feito em meia hora dessa forma, muito mais fácil, né? Que código errado, como que você não tem condição de fazer uma coisa boa igual eu? Mas às vezes, se rodasse o script do Gustavo ali, que ele fez em 4 horas, muito mais complexo, daria o mesmo resultado de negócio. O que é o Douglas ser empático? Falar, poxa, Gustavo, entendi a sua lógica aqui, vai funcionar, mas o que você acha dessa forma aqui de desenvolver? Você está praticando você está sendo habilidoso na arte de se colocar no lugar do outro. Entende? Isso é habilidade. E a atitude é o quê? Você querer fazer. Porque não adianta você saber o que é isso, você eventualmente até ter habilidade para ser empático, mas você não querer ser empático com ninguém, porque não, eu sou assim mesmo e tá tudo bem, entendeu? Então entenda que desenvolver uma competência é mais do que ler um livro e saber o que é empatia. É mais do que ver esse vídeo aqui e saber o que é empatia ou qualquer outra soft skills. É você saber aplicar na prática e você ter a vontade de aplicar esse conhecimento, porque só tendo a vontade você vai conseguir desenvolver a habilidade.